Olá, ele é repórter e colunista de política e economia da revista Veja, local onde foi também estagiário no início de sua carreira. Antes da Veja, trabalhou na Rádio CBN e no jornal Estado de São Paulo. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2018, tem especialização em economia pelo INSPER e pela Fundação Getúlio Vargas. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Vitor Irajá. Vitor, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Vanderlei. É um prazer estar aqui e voltar ao Mackenzie depois desses anos todos. É um prazer receber sempre bons alunos para falar dos mais variados assuntos. Começar com uma pergunta básica que eu começo com todo mundo. Vitor, por que você escolheu fazer jornalismo? Jornalismo, Vanderlei, eu tinha uma relação desde muito pequeno com jornalismo. O meu avô e minha avó são jornalistas. E aí a gente cria aquela memória, né? Aquele hábito mesmo em casa de ler jornal e de ouvir as histórias. E eu fui me apaixonando cada vez mais por essas histórias. E teve um dia que meu avô, ele era colunista na Carta Capital na época, e lá no Rio de Janeiro. E ele me chamou para conversar, para fazer um papo em off ali com um delegado de polícia civil. E o cara começou a falar sobre milícia, sobre, né, investigações, etc. E eu fui, né, ele me levou lá no aeroporto do Galeão. Eu fui me apaixonando por aquilo, me sentindo, sabe, no meio de uma história de investigação, etc. Eu tinha 16 anos de idade. Aí eu voltei para casa, olhei para ele e falei, vô, eu quero ser jornalista. Ele falou, puta, não faz isso, pelo amor de Deus. Basta um. Né? Mas bastou isso, foi a paixão, assim, foi aquela experiência que me trouxe, falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Então eu decidi jornalismo aí, e é isso que eu falei, com essas histórias todas que a gente sentava, conversava, etc., eu fui me apaixonando por aquilo, sabe? A gente vai atraindo tanto essa questão do poder em si, que eu acho que atrai bastante, né, o jornalista participar das discussões, saber coisa, conversar, etc., quanto também do aspecto mais cultural da coisa e habitual do jornalismo em si, de você conhecer gente, de você ouvir essas histórias, de você saber muita coisa. Então foi muito por causa dessa influência que eles consideram negativa hoje, mas graças a Deus sou muito feliz com o que eu faço e hoje com eles também, né, a gente troca ainda bastante, isso é muito bacana. Você falou do Rio de Janeiro, por que você veio para o Mackenzie, São Paulo? Não, eu na verdade sou nascido aqui, eu morei no Rio na ocasião de adolescência e depois voltei para trabalhar na CBN, né? Eu trabalhei na CBN lá no Rio. Mas eu escolhi o Mackenzie exatamente porque era uma faculdade de excelência e também tem uma relação também antiga com o Mackenzie. Eu estudei aqui quando era pequeno, né? Fiz os primeiros anos de escola aqui. E meu avô também, inclusive, fez a faculdade aqui de engenharia, não era de jornalismo na época, né? Fez 3 anos de engenharia aqui. Então, como era uma faculdade de excelência, uma faculdade de referência, sabia que tinha uma estrutura muito boa de preparo para o jornalista, eu escolhi o Mackenzie, não prestei nenhuma outra, viu? Só para você saber aqui, não é propaganda. Ô Vitor, sempre que a gente entra no primeiro semestre, olha assim o fundão, tem um time de futebol, né? E você começa a conversar com os meninos, muda, evidentemente, mas a grande maioria entrou para fazer jornalismo esportivo, né? Muitos não conseguiram ser jogador de futebol, agora vou estar próximo do futebol para vou praticar o jornalismo esportivo para estar próximo do futebol. Você entrou com a intenção de ir para a área de política? Para a área de política, sim. Sempre gostei de política, sempre gostei né, dessas ideias da cobertura do poder. E sim, o que é uma surpresa, na verdade, é a economia, né? Porque acho que não tem nenhum jovem na escola que goste de economia. Raramente, raramente. Então, eu entrei sim com a intenção de cobrir política, mas assim, a economia ela entrou de supetão na minha vida e acabei me apaixonando. Mas como no Brasil tudo se mistura também, né, Vanderlei? A cobertura de política se mistura a cobertura de economia, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Mas sim, minha intenção primordial era entrar na cobertura do poder. E o tipo de veículo? Você optou pelo rádio primeiro, depois pelo veículo impresso, se é que a gente pode dizer veículo impresso hoje? Não, na verdade as coisas foram acontecendo, né? Pintou primeiro a oportunidade na Veja, como estagiário, né? Trabalhei lá com Augusto Nunes, na época como estagiário dele. Depois disso, ali no hiato entre o último semestre e estar formado, pintou o Estadão, que foi onde eu tive também o primeiro contato com a economia. Mas assim, e depois veio a CBN e volto para a Veja, né? Aí como repórter e viro colunista depois. Mas eu sou um pouco old fashion, entendeu, Vanderlei? Eu gosto muito do impresso, eu tenho carinho pelo papel e quando eu fui contratado na Veja, inclusive, foi uma coisa engraçada porque eu fui contratado para ser repórter da revista. Ainda não tinha essa distinção
Perdão, essa união entre o papel e o digital. Foi durante essa minha estada lá que as coisas se uniram, mas eu, a priori, fui contratado como repórter do impresso. Eu era um repórter só da revista. E aí, logicamente, o mundo, né, ele pede que essas coisas sejam mais integradas, né? Mas eu confesso, apesar da coluna hoje ser só no online, eu confesso para você que eu tenho um carinho especial pelo papel. Mas quando você vai para o estágio, você já vai com a cabeça da economia? Para o estágio? Para o estágio. Não, da economia não. Da política sim. Né? Foi isso que eu falei. Depois eu tive o primeiro contato na economia no Estadão, que eu fui foca no Estadão, fiz o curso de jornalismo econômico. Né? E aí eu tive meu primeiro contato com a economia e você percebe o quanto é um mercado que tem uma carência de pessoas que cubram isso direito, até porque é grego no primeiro contato, entendeu? Mas, e aí eu fui criando uma afeição muito grande por essa área e graças a Deus estamos aí dando certo. Né? Diria que não faz muito tempo que você se formou, né? Você acha que o jornalismo mudou de lá para cá? Mudou muito de lá para cá? Ou tem alguma grande novidade que aconteceu no jornalismo? Olha, eu acho que os desafios eles foram aumentando. Né? Eu acho que estruturalmente a gente tem uma preocupação já maior, num período curto de tempo, com os projetos multimídia, sabe? Dentro da Veja se pensa muito nisso, né? Mais projetos em vídeo, uma atenção maior ao digital, como eu te falei. Eu entrei na Veja como um membro de uma equipe para o papel e hoje, na verdade, né, hoje não é mais voltado para a coluna, obviamente, mas é um projeto mais integrado. A gente faz vídeo, a gente também publica as matérias no papel, fora a coluna no digital. Então, eu acredito que há sim uma preocupação maior dessa integração dos meios. Né? E acredito que alguns desafios maiores, como comentei, tenham surgido, como essas novas plataformas enfim, tanto de notícia mesmo, quanto ferramentas, né? Essa inteligência artificial e novas ideias de jornalismo. E fora isso, eu acho que a gente tem uma deterioração. Voltando. E fora isso, pegar um corte. Né? E fora isso, acho que a gente tem um ambiente deteriorado do debate público, porque as pessoas estão lendo menos, as pessoas estão mais... as informações vêm muito rápido e o acesso ele é limitado. Tem uma nota que eu soltei outro dia, por exemplo, que me ligaram reclamando, primeiro gostaram do título, depois me ligaram reclamando que as pessoas estavam compartilhando porque entenderam errado. Eu falei, poxa, mas lê a nota, sabe? A culpa não é minha nesse sentido. Então, isso me preocupa muito, sabe? Fora, logicamente, a disseminação de fake news, que eu acho que aumentou. Acho que o último governo foi muito nocivo na questão também de acabar com a imagem, né? De deteriorar a imagem do jornalista. Então, eu acho que mudou sim, e isso me assusta um pouco, mas num período curto de tempo, né? Quando você fez faculdade, né, já não era necessário a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. E agora você acabou de citar essa questão das fake news e de que o jornalista não é mais aquela pessoa, o gatekeeper, né? Ele não tem tanta importância nesse sentido para um determinado grupo de pessoas. Você acha importante a formação acadêmica para o exercício da profissão? Acho, professor, acho sim. Acho fundamental. Eu acho que a faculdade, ela fora, logicamente, a questão técnica, ela dá uma base cultural e informacional mesmo, que é muito importante para o jornalista. Né? A gente aprende sociologia, filosofia, questões relacionadas à estrutura de Estado, que eu acho que são muito importantes para a formação cultural do jornalista, sabe? Cultural no sentido da profissão. Até mais mesmo, confesso, do que as questões mais técnicas, que eu acho que você aprende muito no dia a dia. Né? Mas eu acho, essa base, principalmente, eu acho que é fundamental para qualquer jornalista, entendeu? Você acha que o jornalista diplomado, digamos assim, ou que tenha passado pela universidade, ele tem uma vantagem em relação a quem não passou? Depende, acho que aí também depende. Acho que tem, sim, assim, essencialmente tem, mas é o que eu te falei em relação à bagagem, eu acho que é a questão mais importante. Porque a técnica a gente até aprende e é diferente de veículo para veículo, né? É muito diferente, por exemplo, eu fazer uma matéria para a rádio, para uma entrada ao vivo, ou exatamente para gravar uma reportagem, do que é fazer, por exemplo, matérias para o Estadão. Para a Veja, então,
é uma fórmula própria, né? Brincam até que se fala vegês, né? E um outro, uma linguagem completamente diferente, por exemplo, na coluna, que são notas, né? Uma informação mais direta, etc. Desculpa, completa. Não, esse é o ponto. Eu acho que você tem, a técnica você acaba pegando dentro das experiências profissionais, mas essa base é muito importante para a nossa formação. Você se considera um jornalista assim, preparado para mudança de ambiente, por exemplo, de um veículo para outro, meio multimídia? Eu acho que todo mundo tem que ser, né, Vanderlei? Apesar de eu brincar aqui que eu sou old fashion, que eu gosto do impresso, eu acho que o jornalista hoje ele não pode estar recluso a nenhum tipo de mídia em si. Né? Eu acredito que é essencial, inclusive acredito que seja um tópico muito interessante para as faculdades de jornalismo, que a gente esteja preparado para as diversas plataformas. Né? Seja o impresso, que, enfim, a gente sabe que teve uma importância reduzida no debate público e o acesso a esse meio, né, como, enfim, uma leitura diária, a gente recebe tudo no nosso celular hoje, mas eu acho que para a produção de conteúdo a gente tem que sim estar preparado para todos os tipos de meios. Né? Como você falou, eu já fiz rádio, fiz impresso e fiz digital, também fiz vídeo, etc. Então, assim, eu acho importante que a gente seja multiplataforma, né, até para a gente não ficar obsoleto no mercado. Independentemente da área de atuação ou da sua área de atuação, qual a avaliação que você faz do jornalismo praticado no Brasil? Professor, eu acho que o jornalismo no Brasil ele é muito profissionalizado. Acredito que as redações elas têm gente muito preparada. O que, obviamente, é um problema, né, é exatamente a crise econômica e a crise de mercado mesmo que atinge o jornalismo. Né? As empresas elas têm uma certa dificuldade em fazer dinheiro dentro dessas novas formas de fazer jornalismo. Mas eu acredito que o jornalismo brasileiro ele é muito gabaritado. Né? É o que eu falei, a gente passou por uma crise de imagem muito fomentada durante a última gestão, né, do presidente Jair Bolsonaro. Acredito que isso tenha sido muito nocivo, mas a gente viu a importância do jornalismo, né, nessa última década, por exemplo, em determinadas coberturas. Né? Tanto, por exemplo, o que foi descoberto pela Lava Jato, etc., há críticas, ok, mas e durante, por exemplo, as gestões, né, Dilma, gestão Temer, gestão, obviamente, Bolsonaro, eu acho que o jornalismo ele praticado no Brasil hoje é de extrema qualidade, né? A gente tem profissionais muito gabaritados e, na verdade, acho que cursos como o do Mackenzie, por exemplo, né, servem exatamente para a gente trazer mais profissionais cada vez mais gabaritados para o mercado. Vitor, você falou das fake news, que é uma praga, né, e não é de hoje, que sempre existiu e talvez ela tenha ficado um pouco mais explícita a partir de 2016, na campanha eleitoral americana. E como é que vocês têm discutido o ChatGPT? Olha, eu vejo o ChatGPT como uma boa ferramenta, mas eu tenho medo. Eu tenho medo dessa ideia da inteligência artificial. A gente viu essas fotos, né, professor? Fotos. Trump preso, Macron sentado no lixo. Essas coisas me assustam, porque, obviamente, o que você falou, a fake news sempre existiu. Só que você tornar isso se facilita, virou fácil, né? Você produzir uma informação falsa que não é só a corrente de WhatsApp, né? Que chegam aquelas coisas esdrúxulas. Não, você está vendo aquela coisa acontecer. Aquelas montagens de deepfake. Sabe, você está vendo o Obama falar determinada coisa que você acredita naquilo, é a voz do cara, é a cara dele. Então, isso me assusta um pouco e acho que é um novo desafio para o jornalista, né? A gente ter a capacidade de identificar, interpretar e levar para o leitor. Aí que eu vejo o grande perigo, porque é o que eu sempre brinco, assim, não é todo dia que o jornalista vai descobrir que a Friboi é do filho do Lula. Sim. Né? A fake news ela é muito mais atrativa. Então, ela tem uma disseminação muito mais rápida do que obviamente, o desmentido. Então, isso me assusta um pouco e a rapidez, a velocidade da formação de conteúdo falso, da disseminação e da criação de conteúdo falso, isso me assusta. Eu acho que a gente vai ter que aprender como lidar com isso,
e como combater as informações falsas. Mas eu acho que as ferramentas também elas podem servir para o bem. Né? Acho que a gente pode utilizar essas ferramentas para produção rápida de conteúdo que seja talvez mais simples. Mas eu vejo com certa ressalva o surgimento dessas novas tecnologias. Eu fico maluco pensando que as pessoas acreditam que não é o Biden que está lá, não é o Lula que está ali, são dublês. São dublês ou coisa parecida. Fala, mas de onde você ouviu isso? Né? Tem hora que você fala melhor ignorar, de certa maneira. É difícil. E como você falou, né, eu acho que o jornalismo ele pode e tem que tentar o tempo todo acabar com isso, pelo menos trazer uma certa verdade em relação a isso. E é uma nova função, né? Porque antigamente, como você falou, a gente era o detentor da informação e até mesmo egocentricamente falando, o jornalista era dono da verdade. Sim. E essa informação ela foi disseminada, isso é muito bom por um lado, né? Porque, o que eu falei, a gente vivia em bolhas intelectualizadas, que a gente achava que a gente era o detentor da informação, enfim, até privilegiados por concedê-la. Hoje em dia não é mais isso, todo mundo produz conteúdo, todo mundo pode produzir conteúdo, só que existe, obviamente, enfim, uma fórmula para se fazer isso, existem critérios, existem técnicas para você fazer isso de forma profissional e, obviamente, sempre respeitando os ditames do bom jornalismo. Vitor, algum arrependimento em ter feito jornalismo? Nenhum. Sou apaixonado pelo que eu faço. Não tenho nenhum arrependimento. Vitor, obrigado por esse bate-papo, você ter cedido esse tempinho para estar aqui com a gente, tá bom? Vanderlei, eu que agradeço. Muito bom voltar ao Mackenzie, né, depois desses anos todos. Eu realmente estava com saudade, fiquei muito triste quando a gente participou do último bate-papo que era online. A gente não teve a oportunidade de estar aqui, mas eu que te agradeço. Muito bom estar aqui, muito bom falar com você e com os alunos. Muito obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.